hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois, Arca de Noé. Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui para mais esse bate-papo e eu quero lembrar que isso aqui são diálogos. Nós só estamos compartilhando os momentos em que a gente conversa sempre, né? Sobre Deus, sobre o ser, sobre nós, sobre a vida. Então, não tem uma verdade, não tem uma mentira. Tem possibilidades, tá bom? No novo horizonte do yoga. Exato. E hoje foi engraçado que eu tive algumas realizações, aí eu falei pro Jaya, yes, é isso. Ele queria saber o que era, eu falei, não vou falar agora. Ah, vai ser surpresa agora que vai ser revelado. Vou deixar para falar no nosso momento lá com o pessoal. Então, assim, é pra gente estar aqui todo mundo junto e compartilhando essas experiências e esse bate-papo, né? Perfeito. E temos um tema hoje, né? O tema foi até com algumas colocações, perguntas. Vamos ver se a Flávia está aqui. Deve estar chegando daqui a pouco. Bem-vindos a todos que estão aqui conosco. Mas a Flávia ontem ela deixou uma pergunta em relação a como que seria possível equilibrar as energias, as polaridades ou potências masculino e feminino em um relacionamento individualmente e entre o casal, né? Então deu para entender que cada um, você chegou a comentar isso, né? A gente falou sobre isso, que cada um o homem tem a polaridade masculino e feminino e a mulher também tem a polaridade masculino e feminino. E que haveria, portanto, uma forma de equilibrar isso para que o casal encontre uma harmonia e, enfim, várias outras dimensões, né, de uma relação humana, de uma relação a dois, de uma relação amorosa, e, enfim, de uma relação com Deus num casal. Eu acho que tem um pouco também do Tantra aí, né, mas nós não vamos entrar em detalhes técnicos do Tantra. Mas eu gostaria de te perguntar, né, sobre esse ponto. Na minha cabeça, a coisa funciona através de matriz, né? Tudo tem uma matriz original. E no meu entendimento, a partir das coisas que eu consegui experienciar, de que eu consegui estudar, me aprofundar e meditar muito intensamente sobre esses temas, a potência masculina e feminina é algo que vai permeando não só as religiões, mas também está no todo o âmbito dos relacionamentos, da vida como um todo, né? E aí eu consegui compreender também que antes da gente entender essa potência feminina e masculina, é preciso entender como é que funciona esse surgimento do ego. E aí é que vem essas questões assim, bem complexas e interessantes para a gente poder pensar aqui juntos. E vocês veem aí o que vocês acham disso. Certo. Tudo começa, né? A gente tem que começar de um começo. Então, digamos que essa consciência que você chama de Deus, que nós chamamos de primordial, de fonte criativa, ela é uma psique, né? Essa psique, ela contém os desejos de experiência, porque existe uma totalidade nesse campo. Então, para que esse campo comece um processo até mesmo de experiências, existem dois pulsos que saem, que se formam. Uma potência de impulso e uma potência de atração. Então, algo que impulsiona e algo que atrai. Eu costumo dizer que essa coisa do impulso seria uma inteligência e essa coisa que atrai seria o amor. Então, nós temos o Yang e nós temos o Yin. Então, nós temos uma força propulsora, né? Que é o Yang, que é o impulso, que é a vida. E a partir desses dois contextos,
desse masculino e desse feminino, desse impulsionar e desse trazer esse impulso para um centro, para uma forma, vão começar a ser construído tudo que está no manifestado. Então a gente costuma pensar sobre o ponto de vista do ego, né? O ego é algo que que precisa se estabelecer para um desenvolvimento dessa fonte, dessa consciência que se desloca e começa todo esse processo. Então, o que o ego é? O ego é algo que precisa se estabelecer em individualidade. Então, é muito importante a gente entender essa história do ego, né? E o próprio Freud fala isso, um ego bem estruturado. E o que vem a ser esse ego bem estruturado? Vamos por partes, tá? Não briguem, calma, a gente vai chegar lá. Então, esse ego bem estruturado é um ego que consegue sobreviver sobre vários tipos de pressões. Você está num planeta, tem adversidades. Então, para que tem essa individualidade? Essa individualidade é como se uma consciência sai dessa totalidade e ela vai experienciar em cada individualidade o seu poder criativo. Então, o ego é esse poder criativo, é essa força magnífica que cada um tem a condição de expressar. E vamos parar para pensar um pouco nisso, né? Analisar mais a fundo essa história do ego. Como que um ego fraco, uma pessoa que não se conhece, que não consegue ter a sua individualidade, ela pode buscar a Deus? Não há possibilidade, não dá para dar esse salto. Então, tudo na vida, ela tem algum propósito. Tudo está estabelecido para que se sigam etapas. Então, como que você vai vivenciar uma experiência num planeta onde você precisa, muitas das vezes, se proteger, se nutrir, né? Satisfazer as suas necessidades, tem a coisa da sobrevivência, ok? Uhum. Então, você vai passando por vários reinos. E olha que interessante, mesmo nos reinos, cada um tem a sua forma diferente de agir no seu reino, de desenvolver a sua estrutura egóica, de desenvolver a sua individualidade, ok? Certo. Se você olha no reino vegetal, ou no meio, né, das plantas, dos legumes, de tudo, você vai ver que cada um tem um jeito de se desenvolver. Então, ali começa a se estabelecer a sua magnificência. Então, nós vamos passando, essa consciência vai passando por esses reinos. Sim. Inclusive no animal. Você pode pegar até os cachorros, né? Tudo bem que tem as raças e tudo mais, mas mesmo aqueles da mesma raça, olha como eles se desenvolvem diferente. É sempre uma surpresa, é sempre uma dinâmica. Então, esse ego é muito importante nós podermos entender isso, porque esse ego é o desenvolvimento da sua individualidade. E até que se chegue nessa plataforma humana, ele vem como essa força inteligente. E olha lá, inteligente, inteligere, escolher dentre. Então, essa capacidade do humano de poder escolher dentre as opções. Ou seja, se num primeiro momento, isso dura milênios, essa consciência ela está se estruturando em uma individualidade. E no humano é que a coisa pega. E como que você vai estabelecer esse ego forte, esse ego inteligente, capaz de discernir, de escolher, se você é subjugado e dizem para você que você tem que matar seu ego? Como assim? Não é dessa forma. Então a luta, de repente, das religiões é para enfraquecer o nosso ego. E ele não tem que ficar fraco, ele tem que estar estabelecido, porque é o momento onde você está desenvolvendo a sua magnificência. Então é uma força do impulso, ok?
E aí, onde entra o feminino nessa jogada? Boa pergunta. O feminino é a alma. Sim, Feminino é a alma. Perfeito. E aí, como é que a gente vai conseguir entender essas coisas? E como é que a gente pode fluir nessa potência de impulso, num ego individual, forte, estabelecido, com uma potência feminina que vem a ser a alma, ok? Ok. Como que isso se desenvolve? Eu vou falar assim até um pouco a partir da acupuntura, né? Que a acupuntura a gente tem o Yang, que é uma energia de pulso e de impulso, e nós temos que é a função, e nós temos o Yin, que acopla essa energia e dá uma sustentabilidade e fala assim, ó, calma, também não precisa ficar impulsionando o tempo todo. Vamos aqui estabelecer uma estrutura. Então, esse Yin dá a possibilidade dessa estrutura. Ok? Ok. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma a entender isso também nas nossas relações? Se lá num primeiro momento esse ego ele precisou estabelecer funções, reações, digamos reptilianas, digamos animalizadas, para uma sobrevivência, e isso é super normal, no homem ele precisa estabelecer esse ego de uma forma inteligente. Aí é que vem essa jogada. Porque se você fica naquela plataforma reptiliana ainda, todas as suas ações não serão ações, serão reações. Todas pautadas ainda nesse pulsar muito masculino. E a gente vê muitas mulheres com esse pulso de defesa, de sobrevivência, ok? E isso ainda é reptiliano. Isso ainda é animalizado. É preciso deixar essa inteligência, essa escolha perfeita adentrar o seu campo para que você consiga se estabelecer numa plataforma humana. E aí tudo bem, porque você começa a pensar o seguinte, então tá bom, então eu preciso estabelecer um ego forte e inteligente. Quando as relações entre homem e mulher têm egos muito fracos, muito fragilizados, elas não se estruturam. Por quê? Precisa passar por esse processo ainda de se estabelecer numa plataforma humana. Está conseguindo compreender? Estou entendendo. Não é interessante isso? Estou entendendo bem agora. E o que acontece? Se você continua nesse processo repetitivo, animalizado ainda, aí é que você começa a ver uma estrutura egóica doente. Aí é que você começa a perceber a necessidade do equilíbrio. E quando isso acontece até mesmo no nosso corpo físico, através das emoções. As emoções são esses sistemas femininos que nos trazem para um processo de reconhecimento e de aprimoramento do ser humano. Então a emoção ela vem como uma energia de força feminina para que você possa se estabelecer uma inteligência, aprender a escolher dentre, aprender a analisar as coisas dessa forma. A gente ainda está num campo rasteiro de um fortalecimento de ego. Ainda não estamos nesse processo de volta para encontro da consciência, ok? Então, quando você tem esse processo de emoção, te trazendo, te forçando uma reação, porque o que significa a emoção, né? Emoção, energia que te move, que te tira de um estado, porque ela vai promover uma elevação da consciência. Você começa a ter uma percepção de como você está ainda reativo, de como você está ainda nos seus processos de se salvaguardar, num processo de fugir, de fuga ou de enfrentamento.
Então todas essas coisas, elas fazem parte de um ego. E agora ele precisa se estabelecer numa plataforma humana, inteligente, equilibrada, reconhecendo essas emoções. E aí sim, quando você tem um ego forte, estabelecido, você começa a fazer análises profundas sobre a vida, sobre os relacionamentos. E como eles funcionam? Eles ainda estão funcionando a partir desse processo de autoproteção só, única e exclusivamente, e aí você está só se defendendo, ou você está buscando suprimir um, é sempre a coisa do um engole o outro. Isso era super necessário quando você era um animalzinho. Mas no ser humano não dá mais para ser assim, entende? Aí é que entra essas duas forças. Por quê? O que a contraparte feminina vai trazer para esse impulso masculino, né? Para que ele possa entrar nesse estado de equilíbrio. Aí é que vem esse entrelaçar até mesmo dos casais, do pai e da mãe. Tudo tem essa origem. Tudo tem essa base. Então nós precisamos entender que são duas forças que vão se estruturando com as suas pedagogias para um processo perfeito. Se num primeiro momento você precisa se desenvolver até um certo ponto, onde você vai desenvolver o quê? A sua magnificência. Você vai ser o magnífico na Terra. Cada um do seu jeito, da sua forma, trabalhando sua performance. Cada ser que vem ao seu encontro para te tirar desse estado, ou te coloca num estado onde você percebe que é fuga, ou é proteção, ou você quer correr, ou você vai parar. Você não sabe o que vai fazer ali, né? Então, cada um que vai estar trazendo esse processo para você, para que você possa cada dia mais se desenvolver, se trabalhar, se expressar no mundo como uma partícula real desse pulso, que é masculino, e desse amor, dessa inteligência e desse amor. Não é interessante? Muito interessante. E aí vem a alma. Aí é que entra a alma. Por que eles falam todos os processos de yoga ou até mesmo das religiões de matar o ego? Primeiro você precisa compreender esse ego. Agora sim você vai conseguir trazer esse fractal seu, que é a alma, que é o espírito, que é essa fagulha de consciência, que é como se fosse a lucidez perfeita. Aí sim ela vai conseguir adentrar e se encaixar em todo o seu ser, quando um ego está saudável, está estabelecido. Então, se no primeiro momento você desenvolve a sua magnificência, seu pulso, sua inteligência, agora com a alma você vai desenvolver o quê? Vamos ver se você sabe. Amor. Amor. Consciência de amor. Exatamente. Porque o amor, ele só consegue ser desenvolvido a partir de um processo inteligente. Certo. O amor não é burro. Claro. Entende? Ele não é ignorante. Ele vem de um aprimoramento onde, a partir de agora, ok, cada coisa que eu estou fazendo nesse momento, eu estou com o meu masculino aqui, o meu pulso, meu racional, a minha meta, aquilo que eu me predisponho para fazer, para aprender, para conhecer, que está no âmbito da inteligência, né? Porém, agora eu vou fazer isso com amor. Certo. Aí é que pega. Sim. Entendeu o meu raciocínio de hoje? Muito bom, olha, foi uma surpresa aqui que pegou de bermuda curta. Eu entendi essa colocação do ego e ela parece ser bem clara e prática, sensível, né? A gente pode sentir isso. Veja se está certo que eu consegui visualizar aí do que você me falou. O ego, esse ego fortalecido,
Vamos pensar ele na situação humana, nem ainda colocando num relacionamento. Ele seria como um balizador para essas experiências, vamos dizer, que traz alguns conflitos ou alguns contrastes onde ele se depara com dificuldades. Ele pode se deparar com essa dificuldade e cair. Ou ele pode se deparar com essa dificuldade, usar da inteligência, não no caso só do homem, mas aí o feminino, o masculino, pode ser a mulher, usar dessa inteligência para fortalecer mais a sua identidade como ego. Exatamente. Porém, não o ego, diríamos, esse ego mental, psíquico ou cronológico, né? Sim. O ego que a gente tem como uma referência, esse ego reativo que você colocou. Sim, no primeiro momento você não está nem pensando muito nisso. Nesse primeiro momento, a estrutura pedagógica, eu diria que seria isso, é uma estrutura pedagógica. Esse pulso que é o masculino, que está em todos, no homem e na mulher, esse pulso masculino é para uma estrutura onde você se fortaleça como um indivíduo. Como Jung dizia, né? A sua individuação, a sua ação como um indivíduo, onde você consegue se estabelecer. Eu sou diferente daquela outra pessoa. Porque se você não estabelece isso para você, você vai ser pensado pelos outros, alguém vai ditar a sua profissão, alguém vai ditar o que você deve fazer. Não! Você precisa se estabelecer, se trazer para o seu centro aquilo que você é, a sua proposta de vida. Entende? Sim. E isso tem que estar fortalecido, porque se não tiver fortalecido, é aquilo que eu acabei de falar, você vai ser pensado pelos outros. Alguém vai falar alguma coisa, você vai achar que é, o outro fala outra e você acha que é. Não, você tem que estabelecer isso em você, para você conseguir ter análises críticas sobre as coisas. E aí vem um processo necessário nesse meio todo, que é a própria evolução do ser humano, da consciência em aspectos espirituais. Porque veja, se no ambiente religioso, até mesmo no ambiente de algumas linhas da psicologia negam o teu ego, não é? Eles estão tirando de você a sua capacidade de aceitar essa estrutura balizadora que é o ego, o eu, para confrontar essas dialéticas. Não um confronto de negar, mas um confronto de atravessá-la para aprender, já que é uma pedagogia. Exatamente. Então você tem uma situação difícil, mas ela não é difícil até que você a atravesse. E você só vai perceber que aquilo realmente não é difícil se você atravessar a dificuldade. Porque se você ficar parado diante de uma dificuldade, você não sabe se é uma dificuldade realmente. Você não sabe se você tem condições de atravessá-la. Vamos colocar um exemplo. Imagine que você esteja fazendo parte de uma determinada crença. Seja uma crença científica, seja uma crença religiosa, seja uma crença ideológica, não importa, tudo é de crença, tudo é religião de uma certa forma. Né? Mas vamos considerar que você está em uma delas e você usa do seu ego para confrontar aquilo que ainda é desconhecido para você. Sempre que há algo desconhecido, é algo que vai te trazer algum desconforto. E trazendo um desconforto significa, eu vou atravessar esse desconforto e vou ter uma pedagogia, um aprendizado disso. Exatamente. E aí, num determinado momento, você está ali confortável na sua religião, na sua crença, e você começa a perceber que alguns movimentos dessa consciência em você está te chamando para uma outra experiência maior. De repente você tem um insight e você começa a entender talvez uma lei da física quântica, ou você começa a entender o que há por trás de um certo conceito ideológico, ou até mesmo o que há por trás de um arquétipo de um Deus, e você começa a pensar a possibilidade de tudo aquilo ser superado pelo seu ego. E você confronta aquilo, no sentido de, eu vou experienciar essa situação sem usar desse balizador que suprime meu ego. Está entendendo? Entendo. Ou seja, em vez de eu me apoiar em uma crença que protege o meu ego, não, eu vou expor o meu ego, expor o meu ser para uma experiência onde eu não esteja mais dependente
desses balizadores artificiais do meu ego. Porque a crença, na verdade, é isso. A crença em si, ela é uma forma de te proteger, porque se você não tem aquela proteção, você pode ser confrontado por uma situação e, sendo conflitado, você pode sair dessa crença, abandoná-la, ou você pode superá-la. E é sempre mais confortável você conseguir manter esse ego protegido. Não é? Por exemplo, o próprio Jung fala, né, de um ego inflado. E a gente pensa em um ego inflado, parece um ego da Michelin, né? Mas ele coloca o ego inflado para aquelas pessoas que se colocam como gurus, como mestres. Sim. Né? Muitas vezes, não todos também, não vamos colocar todos aqui na forca agora, mas ele analisa que existe um tipo de padrão de ego na consciência, na mente, né? De uma pessoa que se torna um líder de pessoas e conduzem essas pessoas para algum mecanismo, alguma via de autorrealização, mística, o que for, essa pessoa ela começa a ser inflada, ela começa a se sentir uma pessoa importante. Mas ele não situa isso apenas na questão religiosa, mas também no político, né? De uma pessoa que ganha um status, e aquele status bem populista acaba dando a ele uma exaltação desse ego. Porém, se você confronta essa pessoa em alguma situação onde ela, fora daquela caixa em que ela está, o ego dela perde a proteção, qualquer confronto fará com que ela sucumba. Pois é, isso aí já não é um ego forte. Artificial. É um ego artificial. Então, trazendo isso para uma vida cotidiana, no dia a dia, né? O que é essa potência masculina? Legal. Isso que você vai colocar agora, acho que a gente pode até conduzir já para o aspecto, talvez, do relacionamento. Não, ainda não. Ainda não. A gente precisa entender isso em nós primeiro. Precisamos compreender essa coisa dessas duas potências. Porque quando a gente coloca isso como duas potências originais, duas potências primordiais, certo. E a gente está falando da tríade também, tá, gente? Porque a gente tem aqui, ó, consciência, e temos duas potências aqui, uma masculina e uma feminina. Essa primeira potência que é a inteligência, que é o pulso, que é a atividade, é criatividade, é criação. Isso está em todos os seres, está em todo o reino, está no nosso planeta Terra. As plantas, elas vão buscar a sua sobrevivência através da busca pelo sol. E ela vai querer reluzir e transformar em flores e frutos e se fazer presente como um ser magnífico. É super normal, é super simples. Precisamos entender isso, estabelecer isso muito fortemente. Sem um ego forte, nós teremos muitas doenças, porque os próprios órgãos dos nossos sistemas, ele vem com determinadas respectivas emoções. Então essas emoções, elas vão fazer com que você se fortaleça como um indivíduo, se coloque nas situações. Então, por exemplo, você tem o rim e a bexiga, que tem uma necessidade de estabilidade. Quem tem uma necessidade de estabilidade? Um ego, um indivíduo nesse planeta. Quando vem situações onde você se sente instável, você gera medo, você tem insegurança. Então, o que isso acontece? O rim e a bexiga, ele esfria seu corpo. Você começa a ter dores na sua lombar. Olha o seu corpo falando com você. Estabeleça seu ego. Se fortaleça. Olhe para essa diversidade. Aquilo que você está achando que é instável vai te fortalecer. Procure estabilidade dentro do instável. Então, assim é todo o nosso sistema. Olha que lindo! Então, todos os nossos órgãos, cada um deles vai ter uma respectiva emoção. E ela vai fazer o quê? Para você ficar doente? Não! É para você estabelecer o seu ego.
É para você olhar aquela emoção, entender aquilo e como um ser capaz de sair de todas as situações, você se superar a cada situação, a cada movimento que a vida te traz. Então, tudo vai ser de uma forma, falando de uma forma pedagógica, para fazer com que você estabeleça esse ego. E é perfeito. O problema, ele adoece quando você fica em padrões repetidos, quando você não traz para você esse feminino, quando você não estabelece, e a grande maioria, seja homem ou mulher, está só com o masculino, não está com esse feminino que é a própria alma, para começar a desenvolver o amor a partir daquilo que já está bem estruturado. Então eu não posso falar de relacionamento ainda se em mim eu não comecei um processo de trabalhar esse ego aparentemente fortalecido, porque senão eu vou para uma relação onde o outro também não tem esse ego fortalecido, vai ficar briga de egos. Eu tenho instabilidade, o outro também é instável, eu não consigo me colocar num momento de instabilidade. Não vai dar certo. Então, num movimento prático da vida, para qualquer coisa que você vá buscar, seja religião, seja trabalho, seja no seu relacionamento com a sua família em casa, você tem que estabelecer esse masculino, esse feminino. Como que ele está agindo em todo o sistema de forma equilibrada? Como que uma planta, ela mostra a sua pulsão de nascer, verde, crescer, ir em direção ao sol, mas quando é que ela opera o feminino? Quando ela abre uma flor. Ela mostra a potência feminina dela, né? Que é a beleza, é aquele pulsar com amor. Então, é o próximo passo. Deveriam andar juntos, ok? Porém, às vezes é difícil começar com um ego muito fraco, dependendo das situações, da família que você viveu, como que você viveu, a história que você percorreu. Quando você começa a fazer todas as suas coisas com estado de presença, percebendo o seu pulso, o seu masculino, a sua inteligência, operando naquele momento, que é o agir num certo sentido, né? Com inteligência. E aí você traz a amorosidade para aquele momento, você está conseguindo equilibrar seu masculino e seu feminino. Sim, você está entendendo? Entendi. Então, é uma questão assim, vai ter uma varinha mágica e uma metodologia para você equilibrar? Não. É a prática. É a prática, porque é o desenvolvimento do amor. Primeiro você começa a entender o desenvolvimento do seu ego, da sua individualidade, e aí depois você começa a entender essa prática atuante do amor. Então, se eu posso resumir Deus é consciência, pulsão de inteligência e pulsão de amor. Um não vive sem o outro, um tem que estar integrado ao outro. Na medicina tradicional chinesa, a gente diz que ou é deficiência de yin ou é deficiência de yang. Você só adoece por desequilíbrio do yin e do yang, do pulso, da inteligência e do amor. Então, a gente vai poder fazer essa análise em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos conseguir trazer isso tudo para a nossa vida. E assim, o que eu posso entender é que chega um momento em que você está no ápice da sua inteligência. Sei lá, você é um cientista, ou você é um médico bem-sucedido, você é um super advogado, você é advogada também, né? Sei lá, você é o juiz da Suprema Corte, né? Então você está com uma capacidade de inteligir, assim, perfeita, racional, mas você não traz o amor para você. E aí o que acontece? Vão prevalecer as suas ideias, os seus impulsos, aquilo que você acredita. Você tem um ego forte, mas doente. Sim.
Você entendeu? Entendi. Esse é o esquema. Desequilibra totalmente. E aí aquela frase, eu volto aqui pra gente refletir sobre ela. Você não vem aqui para adorar Deus. Você vem aqui para expressar Deus. E Deus é o quê? Magnificência e amor. Se você é uma partícula dele, infinitesimal, você nasce com toda a potência que ele tem. Magnificência e amor. Se você está magnificente, mas não está amoroso, está desequilibrado, não está expressando Deus. Entende? E assim, até o próprio processo religioso te poda isso, porque é um movimento salvacionista. Gente, isso é péssimo. Só quem pode se salvar é você mesmo. Sabe? Porque quando você coloca na sua cabeça que você vem dessa fonte, que a sua origem é isso, sabe? O quanto você vai estar em um determinado lugar fazendo um tipo de adoração, sendo que você não está desenvolvendo sua magnificência. Você está com o ego super fraco. Ou você está adorando pessoas. Isso não é amor, não é desenvolvimento de magnificência. E aquele que gosta de ser adorado também não está expressando o Deus que ele verdadeiramente é, num certo sentido, um fractal do divino. Porque ninguém veio aqui para ser adorado. Vamos lá para uma coisa prática. Pai, mãe. Olha que interessante. Você tem pai e mãe maravilhosos, ok? Aí o seu pai vai conversar com um amigo sobre seu filho. E aí ele vai virar pro amigo dele e falar assim, o amigo vai perguntar assim, e aí seu filho, como é que tá? Ah, meu filho é maravilhoso. Eu chego em casa, ele tá com uma toalhinha para eu tomar banho, ele engraxa meu sapato, ele põe comida para mim, ele tá o tempo todo ali atrás de mim me abanando, sabe? E, sei lá, ele arruma a cama para eu dormir. Meu filho é incrível. Duvido que ele vai falar isso. Ele vai falar, meu filho é um inútil. Ele não quer ser adorado. Ele quer ver o seu filho se desenvolvendo. Ele vai falar, meu filho é um músico, meu filho é um artista, meu filho é um grande médico, meu filho é um cientista, porque ele está vendo o filho desenvolver a sua magnificência, sua individualidade, ganhando espaço no mundo, sabe? Então, são coisas para que a gente possa pensar. Na verdade, você veio aqui para quê? Qual a finalidade de você estar aqui? Deus não precisa de nada disso, nós precisamos desenvolver talentos. Tá aí a parábola dos talentos, sabe? Estamos aqui para desenvolver nossos talentos, né? Pegá-los e enterrá-los. Ah, não, vou adorar a Deus e tá tudo certo. E vou cantar, gritar seus nomes para ele vir me salvar. Não tem do que salvar, porque a pedagogia é essa. O processo é esse. Travessia. A travessia é essa, de você desenvolver esse masculino e esse feminino em você. E aí você vai ser um ser total, pleno, equilibrado. Perfeito, né? Não tenho o que colocar nem o que tirar. Ficou bem calado. Eu estou pensando, refletindo. Você me pegou de surpresa com esse diálogo de hoje? Foi um diálogo realmente... Foi monólogo? Não, espontâneo? né? Não. Eu penso aqui a respeito disso, né? E você colocou essa segunda parte agora. Eu penso o seguinte, né? Por exemplo, você falou da questão dos casais, né? De eles estarem com o ego fraco, então haverá sempre um conflito, né? Um se defendendo do outro, ou um atacando o outro. E esse ataque nem sempre vai ser assim, verbal, né? Mas vai ser quase que um tentando ganhar mais o terreno do outro. Né? Só um minutinho, não é isso. Não é? Não, sabe o que é? Quando um ataca o outro, é para esconder o quanto ele ainda não está sendo magnificente. Sim. Né? É assim, Entendi. Ele ataca o outro para poder chamar a atenção para um defeito do outro, que o outro ainda não... Não! Calma, a gente está aqui para se ajudar.
Sim. Ou mostrar para o outro, que tal você fazer isso de uma forma melhor? Se você fizer assim, 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 será que não vai ficar mais legal, mais bacana? Então nós estamos aqui para tornar um ao outro cada vez mais magnificente. Isso. Mas agora veja, o ponto que eu estou chegando é o seguinte: se os dois não tiverem, ficará difícil, como você disse. Completamente impossível. Até mesmo se somente um tiver, também ficará difícil. Porque eu vejo muitas relações de amigos e pessoas próximas que se desfizeram, né? Às vezes eu via que um deles tinha essa força de ego, uma estrutura para suportar os desafios de um relacionamento, mas por haver essa falta de maturidade egóica do outro, ele não suportava. Porque ele mesmo não conseguia suprir a estrutura egóica dele. Chegava um momento que rompia. Então eu vejo que se um pelo menos tiver força, e aí no caso magnanimidade, ele realmente tem consciência de que ele é magnificente na sua fonte, na sua natureza, e ele passa a ver o outro não como alguém que está duelando com ele, né, num duelo, mas o outro que está pedindo ajuda. Ei, por favor, eu ainda não consigo ter uma estrutura madura. Se você realmente me ama, me ajude a desenvolver isso. Talvez o outro não vai dizer isso, vai falar para ele dessa forma, mas com palavras, né, agressivas, com violência, às vezes com uma forma de chamar a atenção, uma carência. Mas um deve ter essa maturidade e essa capacidade de amar, mesmo que ele veja que o outro, né, ainda não tem essa maturidade ou esse ego fortalecido, ele está com o ego fragilizado, ele não vai conseguir vencer aquilo com o ego dele, mas é com o amor. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Aí é que entra o amor. Na relação, dois egos fortalecidos somente não funciona. E aí é que eu vou te dizer mais uma outra coisa. Porque todas as preliminares de uma relação, a parte sexual, a parte do encantar, está totalmente relacionada ao ego. Porque aparentemente ninguém ama ninguém. Entende? Não tem assim, tem a propensão a amar, ok? E aí eu vou dizer uma outra coisa que pode chocar muitas pessoas. Diga. Você tem que querer desenvolver amor. Querer conhecer amor. Querer conhecer esse sentimento tão sublime que é desconhecido, que muitos chamam de muitas coisas, mas que cada um vai ter uma experiência diferente. E aí eu digo uma outra coisa que é muito interessante, que eu também descobri isso. Você não ama pessoas, você ama relacionamentos. É isso. Esse é o ponto X da questão. Esse é o ponto X. Ou seja, não é o ego, mesmo que uma pessoa já tenha uma estrutura egóica fortalecida e o outro ainda não, pode ser o homem, pode ser a mulher, é necessário que eles depositem na plataforma do amor, na plataforma do relacionamento deles. Exato. Porque se eu tenho uma certa maturidade e a outra pessoa não, eu tento ajudá-la diretamente no ego dela, ou na pessoa dela, e não no relacionamento, haverá conflito. E é por isso que há essa incompatibilidade. Se uma pessoa é madura e a outra não, essa que é madura, ela poderia ter condições de ajudar e superar a dificuldade da relação. Mas se ela não tiver interesse em desenvolver o amor, o relacionamento, não é? Então eu vejo isso, e olha, nós estamos falando isso porque isso é o que a gente tem feito, tá? Exato. Eu falei para a Adriana, nós temos uma jardineira. E nós temos que todo dia regar essa jardineira. É, isso aí. Ela já entendeu na hora o que eu estava dizendo. Né? Então, nós temos que alimentar a nossa relação. Porque é na relação que eu vou depositar a minha fragilidade, a minha dificuldade, também o meu amor, né? a minha vontade de estar junto com ela, o meu desejo de fazê-la magnificente. E às vezes também ocorre o contrário, pode ser que eu não esteja vendo alguma qualidade minha,
E a outra pessoa, no caso ela, vem e fala, olha, você faz mais esse detalhe aqui na sua vida, você vê como que as coisas vão mudar. Enfim, acho que esse é o ponto que a Flávia quis colocar ontem, né? Como que podemos individualmente trabalhar essas potências masculina e feminina e como essas relações a dois também podem ser ajudadas, né, ou podem ser desenvolvidas dentro dessas duas forças. Porque, como você disse, a mulher tem a potência masculina e feminina e o homem também. Exato. Então a gente olha para uma relação, nós olhamos para uma relação e pensamos, ele é o homem, ele é a mulher. Então ele é o masculino, ela é a feminina. Não. Imagine que seriam 4 forças sendo trabalhadas juntas. Exatamente. Se entrelaçando. Então, existem pontos ali que tem que ser realmente muito bem percebidos, né? E não percebidos apenas com os sentidos, mas já com uma intuição e com o amor. Exato. Né? E isso, a gente vai longe, tá? Então, é uma plataforma do amor. Como é que é isso? Ah, Adriana, na prática, eu gosto muito dessa coisa da prática, sabe? Porque senão fica muito florido e aí a gente não sabe por onde começar. E a prática aqui é a prática de aplicação, não é a prática, né, dos sinais, né? Exato. Os preliminares. Então, assim, cada momento em que eu consigo me observar, me perceber, eu olho para aquele momento onde eu estou executando alguma ação. Um exemplo, sei lá, tô num atendimento com uma paciente, que eu sou acupunturista, né? Ou estou dando minha aula de yoga, ok? Naquele momento, eu estou numa plataforma do amor ou eu estou só na plataforma do ego? Eu estou na plataforma feminina ou estou na plataforma do masculino? Não, eu entrelaço os dois. E é muito impressionante porque essas duas forças vêm. Então eu me torno magnificente naquele momento que eu estou no meu atendimento, que eu estou fazendo o meu yoga, mas vem uma intuição amorosa e eu crio essa ambiência de amor, de experiência de amor no meu trabalho. A mesma coisa acontece com a minha filha, na minha relação com a minha filha, na minha relação com algum amigo, na minha relação com o vizinho, sabe? Então, a plataforma amorosa, como é que é isso? Gente, precisamos treinar. Temos que treinar, porque é uma coisa que a gente não vivencia. A gente não experiencia o amor desse jeito. O amor pra gente é algo que alguém está nos dando. Ou então algo que alguém está falando para você. Eu te amo, ou alguém está fazendo uma comida para mim, ou está me servindo de alguma forma, essa pessoa me ama. Não! Você precisa ter mais prazer em dizer eu te amo. Você precisa sentir o prazer de agir numa plataforma do amor. Ela precisa ser treinada. Então, trazer palavras, trazer situações para aquele ambiente que você sabe que tem uma vibração de amor, que vibra a beleza, que vibra o sentimento de acolhimento, que é esse feminino, o sentimento de nutrição, o sentimento de beleza, de harmonia, sabe? Então, o que é essa conversão? É entender que é preciso ter razão, raciocínio, lógica, ótimo, mas é preciso ter intuição, é preciso ter beleza, é preciso ter graça, leveza, entendem? E isso você pode estabelecer com seus filhos, no seu trabalho, com gentilezas. A gente precisa criar ambientes amorosos. Faz parte da nossa natureza, é a nossa origem, é o nosso bidja, é a nossa semente origem. Então, todas as vezes que não estamos desenvolvendo nenhuma plataforma ou não estamos desenvolvendo a outra, vai ter desequilíbrio. E isso vai gerar doenças. E aí vai ter a morte. Entende? Então, é algo assim, esse tema é muito complexo, né? Inclusive, nós vamos fazer um retiro assim. O nome do nosso projeto é Somente Ame, que é acupuntura, meditação com medicina e yoga.
Então, existem alguns processos que nós podemos fazer sim, uma metodologia que a gente trouxe para a nossa vida, que está funcionando e que a gente pode passar para as outras pessoas. E, assim, é impressionante como, uma coisa interessante que aconteceu com a gente, né? A gente começou da plataforma do amor e depois para o ego. A gente trouxe uma ambiência de, qual vai ser o tema do nosso retiro? Amor. Uau. E aí eu tive a ideia de falar para ele assim, vamos colocar as qualidades do amor aqui. O que a gente acha que é o amor? O que é? Quais são essas coisas que a gente pode imaginar que sejam o amor? E a partir daí a gente foi desenvolvendo uma ambiência e uma plataforma de amor verdadeiro. E vocês vão conseguir ver isso, esse equilíbrio em todas as coisas. Vocês vão ver o desequilíbrio também em tudo. No seu trabalho, nas religiões, nas seitas, nas filosofias. Não tem as duas potências. Fuja, porque está desequilibrado. Entendem? E isso também vai ser em vocês, por isso que é algo muito genuíno, dinâmico, místico. Então, eu não vou ficar aqui falando de Deus se eu não consigo entender, eu só consigo perceber o que parte dele. O que eu sinto que vem dele? Uma pulsão de ação, de criatividade, com amor e consciência. E essas duas potências que vão e voltam sempre está permeado pela consciência. Boa, boa. Isso é interessante porque também, veja, assim como há essa relação, agora a gente vai para um outro campo mais metafísico, espiritual. Boa. Yoga. Porque tudo isso tem a ver com yoga, né? Se nós pensarmos em yoga como união, já que é um dos nomes, né? Uma integração, ela implica em algo que seja sublime. Sim. Você não vai se conectar com sentimentos que não sejam sublimes, com emoções que não sejam sublimes, né? Com vibrações, com frequências que não sejam sublimes. Então imagine que vamos pensar o yoga metafisicamente, não religiosamente. Ele te leva para uma reaproximação, um restabelecimento da consciência com Deus, já que é Yuga, união, não é? Ou seja, Deus é consciência. Esse núcleo que você disse, que é o amor, é consciência. Claro, tudo é consciência. Então o amor é tudo. Tudo é amor, tudo é consciência. Deus é amor, Deus é consciência. Quer dizer, assim como se estabelece a relação entre um casal e a alimentação dessa relação está na plataforma e não de um ego para o outro, mas sim na plataforma, significa que essa plataforma que une as duas pessoas, esse casal, é a consciência, que é o amor, que é Deus. Que é um pulso. Que é um pulso. Que é uma individualidade também, é o ao todo. mesmo tempo. Então, quer dizer, é lindo. Se nós conseguirmos, aí que está o grande detalhe, né, que vai embasar de forma muito simples e de forma muito pura o Tantra. Quando nós pensamos em Tantra, a gente já falou isso em outros momentos, o Tantra vai nos dar assim uma relação divina com tudo. Mas é esse masculino e feminino que permeia tudo, que vai manifestar tudo para se tornar visível, né? Exatamente, vai aflorar, vai manifestar isso na nossa experiência. E claro que essa conformidade dessas duas polaridades, ela vai confluir com uma intensidade maior quando há essa união masculino e feminino, ou seja, o homem e a mulher. Certo? Porém, a união ali também não é, aí que é o erro do Tantra no Ocidente, não é a união meramente sexual, mas a sublimação dessa integração, diríamos, genital apenas. Mas sim
aquilo que está unindo os dois, ou seja, essa plataforma do amor. Entende? O Tantra ele vai ser realmente realizado quando há uma plataforma que une os dois, e não meramente uma atração interessante, uma coisa qualquer. Veja como que é muito mais sagrado do que aquele aspecto sagrado que é passado por todas as outras tradições, de que você pode tudo, menos falar daquelas coisas que a gente faz escondidinho no quarto. Quando não, porque a união desses dois é a plataforma amorosa, é o amor, é a consciência, que é Deus. Então, nessa mesma proporção, ela é estabelecida com Deus. Porque a sua relação de amor com Deus se dá na mesma plataforma que você estabelece na sua relação com o seu parceiro ou parceira. E da mesma natureza, porém em proporções distintas, porque aí estamos falando agora de categorias, para usar um pouco do Aristóteles, você vai se relacionar também nessa plataforma amorosa com as pessoas em geral, com o mundo, com a natureza, com o planeta, com os animais, com todos os seres. Mas são gradações distintas, entende? Sim. Mas com todos nós estamos nos relacionando numa plataforma de amor, que é uma plataforma de consciência em Deus. Que é uma plataforma do pulso e do amor, da inteligência e do amor, do impulsionar e do atrair. Porque o Tantra é a base disso, né? O Tantra é a base de tudo. O problema é que, para explicar o Tantra, criaram figurinhas, arquétipos, Adão e Eva, Radha e Krishna, Shiva e Parvati. Então, a gente ficou adorando as figurinhas, quando na verdade era para que nós possamos desenvolver isso em nós. Porque, como eu acabei de falar, é a semente, é o Bidya. Em todos os seres, nós somos partículas do divino, átomos de luz do divino. Estamos passando por um processo de experiência individual desse todo. É como se o todo quisesse ter uma experiência dele mesmo, e não tem como ele ter uma experiência dele mesmo, a não ser que ele se pulverize. Só que ao mesmo tempo que ele se pulveriza, ele não se pulveriza. Ele simplesmente dá a semente para que todos nós possamos desenvolver nossos potenciais individuais. E é lindo, é belo, é demais, é uma grande salada de frutas. Cada um com seu sabor, cada um contribuindo com a sua essência, com a sua expertise e com o seu desenvolvimento do amor. Por isso, livre-arbítrio. Exato. É só isso. Então, Tantra é a base da vida. Tantra, pulsão masculina, pulsão feminina, que vão se interagindo no movimento. E aí é que tá, nós precisamos integrar e alinhar os nossos 3 centros. Porque esses 3 centros partem daí. É o centro consciência, é o centro pensamento, é o centro sentimento e o movimento. Então, nós precisamos alinhar todos esses centros. Quando nós alinhamos esses centros, nós desenvolveremos expertise em Deus. Não é para Deus, é em Deus. É nele, é nessa força que tudo envolve. Gente, não há nada fora de Deus. Tudo está nele, tudo está em constante movimento, acontecendo como um lindo pulsar da vida. São as experiências e cada um vai se desenvolver na sua expertise, na sua magnitude e o seu processo amoroso. Você vai decidir, é algo que já existe como raiz, esse masculino e esse feminino. Não é para ser adorado. Já que é para ser adorado, então adore em você. Mas adore em você com consciência, com lucidez. O quanto estou desenvolvendo esse masculino em mim? O quanto estou desenvolvendo esse feminino em mim? Se estou doente, estou com desequilíbrio em um dos dois. Acreditem. O que o acupunturista faz é só te ajudar a estabelecer um equilíbrio temporário. Porque depois de 2, 3 dias, se você não conseguir realizar isso, volta e fica ruim de novo.
A mesma coisa o yoga. O que o yoga está fazendo? É para fazer, não sei se fazem. O yoga é para você desenvolver o seu equilíbrio, seu direito com seu esquerdo, seu masculino com seu feminino, não é? Seu desenvolvimento na totalidade, porque já está em você. Vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. Sabe? Então, assim, é lindo, gente. E não é competir com Deus, não é ter inveja de Deus, não é isso. Deus está dando gargalhada disso. Como é que você vai competir com Ele, num certo sentido? Competição é velha energia. Exato. Então, vamos ser novos seres humanos. Exato, né? exato. Essa nova energia que nos dá essa possibilidade de abertura do nosso campo, da nossa consciência, onde muitos seres estão nos ajudando agora, são fractais de consciência elevadíssimo, principalmente a consciência crística. Não estou falando de Jesus, Jesus é um personagem, mas ele realizou uma consciência crística, que é o que está emanando no nosso planeta. Então nós podemos também desenvolver essa consciência magnificente e amorosa. Jesus era um cara que estava pleno no seu ego, super fortalecido. Ele não deixou ir para nenhum dos lados. Fizeram uma bandalheira com o que ele ensinou, mas ele tinha um ego super fortalecido e ele tinha um feminino maravilhoso, majestoso. Que é o amor. Ele enfrentou uma tradição tudo. Religiosa ultrapassada e um império. Exatamente. Fizeram coisas erradas, deram umas pinceladas e tudo bem. Mas não estamos falando de religião, porque ele não fundou nada. Pelo contrário. Então, queridos... É consciência. É consciência. É realizar aquilo que você veio para ser. Nós precisamos entender que antes de vir para cá, vocês não imaginam quantos seres batem palmas e falam assim, caramba, você é corajoso, sabe? Vim para cá num certo sentido, tá? Não viemos aqui pagar karma, viemos aqui para uma experiência com o divino. Exatamente. Uma Ninguém vem pagar karma. Em Deus. Ninguém vem pagar karma. Aí entra o ponto novamente yoga, né? Eu vejo assim, muitas vezes fala yoga tem várias definições e para mim yoga é consciência. Claro. Porque o que vai se unir a Deus? Da consciência. E aí não tem parâmetro de personalismo e monismo, ou impersonalismo. Tem muita gente ali que não sabe o que é isso. Não, sim, mas a maioria sabe, a maioria já é do VVY, não conhece o VY, mas assim, a ideia de que Deus é só energia, ou a ideia de que essa energia vem de uma pessoa divina absoluta. Se é uma coisa ou é outra, não importa, porque os dois estão na consciência. Exato. E o yoga é consciência. A união que há com Deus, seja ele pessoa ou energia, é a consciência. Então o yoga é consciência. E o que nós falamos aqui hoje foi sobre o amor. E como que esse amor pulsa, vibra, emana, manifesta o dual. Dual no sentido masculino e feminino. Certo? Exato, sim. Então a unificação, o yoga como união, tem que ser entendido a partir desse princípio. Como que eu unifico as minhas polaridades masculina e feminina? Sim. Como que eu unifico todas as partes e parcelas da minha personalidade, do meu ser, enquanto físico, biológico, que a gente ainda vai falar sobre isso em outra live, né? Porque se você não é o corpo, você não é a biologia. Então a biologia trabalha contra você. E aí o que acontece? O que a Adriana falou, doença. E a biologia é pulso e amor. Total. Então, você não pode negar aquilo que é da origem. Não tem como. Você falou sobre o retiro, né? Sim. Nós vamos ter um retiro, é um retiro onde nós vamos fazer uma imersão transformadora. Não vamos falar desses detalhes agora, mas é uma imersão transformadora, unindo o yoga, a acupuntura e a medicina meditativa. Trabalhar a meditação como um processo medicinal, tá? Claro, unindo o aspecto medicinal da acupuntura e também do yoga nas suas terapias. E também vamos ter
o VVY, né? A turma de 2024 está sendo formada. Esses temas que nós estamos trazendo aqui também, nesses encontros, esses diálogos, no novo horizonte do yoga, trata um pouco disso, de temas que nós estamos trazendo e que vemos nesse novo horizonte do yoga, né? Cada vez mais a nossa experiência humana dentro de um novo campo de energia, energia de consciência, energia da própria estrutura do planeta e tudo mais, e isso sem cair naquele conto místico, esotérico, mas sim prática, realidade, experiência direta. Né? A gente não tem que acreditar. Um yoga mais de transformação mesmo, né? Exatamente. Um yoga que faz com que você realize e seja um yogi fora do tapete, né? Que você consiga trazer para a sua vida, porque é o que eu falo, o que uma religião ou o que um hábito pode estar trazendo de melhoria na sua expertise como ser humano, como ser, o que um estudo, uma prática está fazendo com que você se desenvolva cada vez mais e que você esteja sempre equilibrado. O ponto é o equilíbrio, sabe? Então precisamos entender essas forças, essas potências, conhecer um pouco mais de nós mesmos, trabalhar a nossa psique, trabalhar temas, e isso vai ser feito através das nossas aulas também aqui no VVY. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós teremos uma aula prática de yoga, onde o ponto forte é a meditação. Eu vou trazer um pouco também do que eu conheci do taoísmo, né, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Então, assim, eu consigo perceber que todos os conhecimentos partem dessa única consciência. Então, nós precisamos integrar esses conhecimentos, assim como nós precisamos integrar esse masculino e esse feminino, que simplesmente sai do todo e se manifesta em todas as coisas. Precisamos trazer isso para uma vivência diária e a cada dia vai ter essa transformação. Então, é um yoga de autotransformação. E esse ponto que você colocou é importante porque esse equilíbrio, à medida que nós equilibramos, nós conseguimos dar um passo a mais. Porque nós somos consciência em evolução. Exatamente. Consciências evolutivas. E a proposta do VVY está sendo justamente essa. Né? Ajudar através de ferramentas, através do conhecimento, um processo para nos reconhecermos como consciência evolutiva e recobrarmos a nossa capacidade evolutiva que nós temos. Então todo o VVY 2024 está voltado a esse aspecto, de entender todas essas dinâmicas, entender todo esse conhecimento que está disponível hoje e dar um salto. É necessário darmos um salto, porque estamos todos já numa mesma plataforma. Chegamos todos no mesmo estágio. Ah, mas eu não... Não. O conhecimento está aqui hoje disponível para todos. E a capacidade de questionar tudo que nos foi ensinado também está disponível a todos e deve ser usado por todos. Questionar o que nos ensinaram até hoje. É verdadeiro ou não é? E quem vai dizer é cada um de nós. Nas nossas capacidades, na nossa magnificência, que você bem falou hoje. E tudo isso vai trazer para um reequilíbrio do masculino e feminino. E equilibrando, nós conseguimos dar passos a mais na nossa evolução. A aula vai ficar gravada, sim. Alessandra Areias, lá de Portugal. Muito boa live, parabéns a ambos. Legal, Alessandra. Vamos fazer o VVY, uma revisão esse ano. Virgínia também do VVY. Aonde a Bhakti Yoga se encaixa nesse novo conceito de yoga, de consciência, inteligência e amor? Então, Virgínia, eu participei de Bhakti Yoga, né? Eu tenho formação em Bhakti Yoga também. Conheci um pouco de Bhakti Yoga. Bhakti significa amor a Deus, né? Amor puro por Deus, digamos assim. E, na verdade, eu acabei de explicar agora que você precisa desenvolver e fortalecer seu ego, que é o potencial masculino, que é esse Deus que eles querem que a gente adore, que tem um nome, e esse potencial feminino. Então, Deus, na verdade, não é só o potencial masculino,
E nem é só o potencial feminino. Deus é essa união dos dois, formando um ser. E todos os seres têm esse potencial. Então, como é que você vai desenvolver Bhakti Yoga? Amando e respeitando o ego e amando cada ser vivo. As plantas, o planeta, o cachorro, o gato, o seu vizinho, o cara que te fecha na rua. Isso é Bhakti Yoga. Deveria ser dessa forma. Essa coisa de você amar e adorar algo que alguém disse para você que eu acho meio esquisito, me desculpa, eu acho meio estranho, porque você precisa desenvolver primeiro um amor, e é aqui que a gente desenvolve isso. A pedagogia da vida está aqui. Então, primeiro você precisa desenvolver a sua magnificência. Se você não desenvolver a sua magnificência, como é que você vai desenvolver amor? Você vai ser subjugado pelas outras pessoas que dizem que você tem que amar a Deus assim ou assado. Não, você vai amar a Deus do seu jeito, em você. Porque você vai sentir Deus no seu equilíbrio. Você vai sentir as suas duas potências no seu equilíbrio, em você. E aí você vai dar um salto gigante, que é o salto para a consciência. Porque Deus é consciência, sabe? Se é que a gente pode dar um nome para Deus, Deus é consciência. Ciência com. Então, quando a gente começa a fazer esse equilíbrio em nós, você quer dar um salto, te dá um salto muito grande, que é uma experiência de outras pessoas. Alguém disse que Deus é isso, e você vai lá e acredita. Você tem que adorar Deus no templo, você tem que servir a Deus, você é um servo do servo do servo. Enquanto você não serve a Deus, você fica servindo as outras pessoas que têm outros interesses, sabe? Então, sirva a Deus em você. E eu entendi que o serviço é um ser viçoso, é um vício, é um ser que tem vício. E o ser que tem vício é um ser onde a alma opera em todos os seus planos, em todos os seus campos. Porque a alma é o espírito, a alma é essa fagulha de consciência perfeita, que está integrada em amor e pulso. Então, quando você consegue, através de uma psique, através de um conhecimento, através de um entendimento, estabelecer essas duas fontes originais em você, que é o pulso e o amor, aí sim você está, eu diria, tomado pela alma, que é a consciência. É o seu eu superior, é a consciência divina, é o supremo, mas em você, entende? Enquanto você não estabelece esse equilíbrio em você, a alma ela não adentra. Você está dormindo. Você está dormindo. Então, enquanto você não conseguir fazer esse processo com você, a alma não vai adentrar. A alma não é caída. A alma é uma fagulha de consciência de Deus. É a parte integrante de Deus. Entende? Então, lá atrás, o Tantra, né, essas origens, começaram a contar histórias para que a gente pudesse incorporar isso. Então falaram que era Adão e Eva, falaram que era Radha e Krishna. Ok, se for, tudo bem. É só uma forma de humanizar Deus. É só uma forma de trazer Deus para uma consciência linear, que é uma consciência humana ainda. A gente precisa transpor isso, entender isso em nós. São arquétipos, tipos originais. Ou talvez tenham sido pessoas que conseguiram realizar o masculino e o feminino neles e se transformaram em Deus. Assim como Jesus também, para os cristãos, para os evangélicos, é Deus. Você entende? E ele, na verdade, ele foi um ser como eu, como você, como o Jaya, que realizou uma consciência crística, integrou o masculino e o feminino nele. Entendeu? Realizou o Cristo, realizou a consciência. A alma tomou conta do ser dele, o espírito, o fractal,
a consciência de que vem da fonte. A fonte é amor, carinho, lei, ordem, satisfação das necessidades, segurança. Isso é fonte. Deus é isso. Quando você se afasta disso, é o ego que não está ligado. Quando a alma toma conta de todo o seu ser, você vai sentir tudo isso, porque você vai sentir perto da origem, da fonte, integrando o que sai dessas duas fontes e num movimento contínuo da origem a toda a vida manifestada. Então, Bhakti é lindo, é maravilhoso, mas é como se você estivesse no primeiro degrau e fosse para o degrau lá de cima. Sua perna não alcança. É preciso caminhar nos outros degraus e se explorando, se conhecendo, usando o conhecimento de Bhakti, mas a partir de você, a partir daquilo que você entende o que é Hare, o que é Radha e o que é Krishna em você. Em você. São muitos nomes, são muitas manifestações, é tudo muito... É mais ou menos assim, ó, o meu Deus é Krishna, o meu Deus é Jeová, o meu Deus é Alá, então o meu Deus não combina com o seu, porque senão a gente... Não! Nosso Deus, somos nós mesmos. É consciência, sabe? E é preciso manifestar Deus. Manifestar quem? Krishna? Pode ser. Manifestar Alá? Ok. Manifestar Jesus? Ok. Manifestar Jeová? Ok. Mas sem esse conceito, sabe? Porque ele é todos os nomes. Ele é todo o som. Então é preciso se explorar, ok? Bhakti é simplesmente maravilhoso. Estive nesse percurso por 3 anos. Muitas coisas reverberaram para mim. E o que eu tirei de Bhakti? Teve uma coisa que eu tirei de Bhakti, que é o que eu trago para cá. E hoje eu consigo fazer a minha análise a partir daí. Bhakti é amor. Amor puro por Deus? Não. Bhakti é amor. Ponto. Desenvolva amor que você vai estar em Bhakti. E aí, qualquer lugar que você vá, qualquer filosofia que você conheça, se você não reconhecer amor ali, uns pelos outros, se você não reconhecer cuidado, satisfação das necessidades, carinho, amor, proteção, corra, não é Deus. Ok? Perfeito. Espero poder ter ajudado. Sim, ela até respondeu aqui, grato pela resposta, Adriana. Então, perfeito, eu acho que falou tudo. A Bhakti é mais simples e aborda aquilo que é mais complexo, talvez na estrutura de entendimento, né, de Deus, nessa complexidade toda. Porém é simples, né? É o amor. Mas o amor não é algo simples de ser desenvolvido. Foi muito legal compartilhar, né, esse momento assim. E espero poder estar com vocês outras vezes. E vamos fazer esse movimento, sabe? Um movimento de diálogos sobre o amor. Isso cria atmosfera de amor, sabe? Porque o amor é muita coisa. Então, não vai esgotar nunca, nunca. Não. E é uma forma da gente trabalhar esse feminino em nós, tá? Em todos, nos homens, nas mulheres, nas crianças, nos animais, em tudo. Precisamos trabalhar esse feminino, porque o masculino tá coitado, desequilibrado, tá pedindo socorro pelo feminino. Tá bom? Obrigado. Até breve. Namaskar. Namastê.